Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Nosso Repórter SUS dessa semana vai tratar de um assunto que não é novo aqui na nossa cobertura, tanto no podcast quanto no Brasil de Fato, a relação entre saúde e meio ambiente, que cada vez mais vem sendo mais discutida pelo setor da área de saúde, pelos setores que estudam as mudanças climáticas. O que as mudanças ambientais fazem com a nossa saúde? Como elas prejudicam o andamento do bem-estar das populações, o acesso a insumos e o acesso a outros elementos da prática da saúde no dia a dia. A gente está falando dos relatórios Lancet Countdown. São relatórios sobre saúde e mudanças climáticas. Um desses relatórios que está sendo lançado traz recomendações, inclusive, para as políticas de saúde no Brasil. Então hoje, aqui na nossa parceria sonora entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a gente vai tratar sobre esse tema. Bem-vindo e bem-vinda ao Repórter SUS, e eu dou as boas-vindas também para a nossa produtora que está com a gente toda semana, Juliana Passos. Vamos nessa para mais uma edição, Ju. Salve, Nara, vamos nessa. Legal. Hoje a gente vai conversar com o Guilherme Franco Neto, coordenador da área de ambiente da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Guilherme, obrigada por ter nos atendido para falar sobre esse tema e para trazer os detalhes sobre esses relatórios, quais são os nossos desafios para o futuro. Valeu demais por estar aqui conosco. Obrigado, Nara, e obrigado, Juliana. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos lá, então. Esse relatório, esses relatórios, esses documentos que a gente está trazendo aqui para o Repórter SUS nessa semana, eles colocam as mudanças climáticas como as principais ameaças à saúde das pessoas, e isso no mundo todo. E há dados bem alarmantes apontados por esses relatórios, como, por exemplo, o crescimento das áreas atingidas por secas extremas. No período de 1951 a 1960, cerca de 18% do planeta sofria com esse problema. Essa proporção hoje aumentou para 47%, isso dados de 2013 a 2022. A gente vê em todos os lugares do planeta uma frequência muito maior na ocorrência de desastres climáticos e de populações que sofrem com as mudanças climáticas. É sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. A nossa primeira pergunta, Guilherme, é sobre o documento. Ele aponta que as mudanças climáticas são as principais ameaças à saúde humana, e o Brasil tem um comprometimento de zerar as emissões até 2050. Essa meta não é uma meta fácil, né? O que é que a gente precisa fazer para alcançar essa meta? E, mais importante, como é que essa meta se relaciona à saúde das pessoas? Te faço essa pergunta, Guilherme, porque tem muita gente que tem dificuldade de entender como as mudanças climáticas podem afetar a nossa saúde. Bom, primeiramente, eu acho que é importante ressaltar o que é, afinal de contas, essa mudança climática, né? Aqui no Brasil, oficialmente, a gente chama de mudança do clima. Em síntese, você tem todo um processo de alteração do fenômeno natural que ocorre na superfície da Terra, e isso acaba gerando um acúmulo de gases chamados de efeito estufa, ou seja, de aquecimento, e a Terra está mais quente. Objetivamente falando, nós estamos aí ultrapassando 1,5 graus do limite esperado para uma situação, vamos dizer assim, de controle, de conforto, vamos dizer assim, do manejo dessa situação da mudança do clima. E essa alteração, esse aquecimento global chamado, ele afeta todos os componentes da vida humana. Não apenas a saúde, mas toda a dinâmica de todos os seres vivos que habitam o planeta Terra. E nós temos que fazer adaptações e arranjos capazes de fazer com que a gente sobreviva a essa situação.
E, infelizmente, de acordo com o não cumprimento dos compromissos assumidos, especialmente por os países que mais poluíram ao longo do desenvolvimento da era industrial, nós temos aí cenários já que ultrapassam de muito esse 1,5 graus, e obviamente que isso traz repercussões para toda a dinâmica da vida humana. O principal elemento afetado nesse desarranjo, vamos dizer assim, é o ciclo da água. Altera-se em função de uma série de fenômenos de aquecimento e também, num outro extremo, de esfriamentos, um ciclo importante da água. A gente tem acompanhado a perda das calotas glaciais, né, nos extremos sul e norte do planeta, como também, como você mencionou, um incremento muito grande dos fenômenos climáticos extremos, sejam por excesso de água, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, como também por falta, inclusive tendo um afetamento, por incrível que pareça, para mais uma vez uma previsão de uma nova onda de seca em várias áreas do nosso país. Ela acaba sendo afetada por esses fenômenos extremos. Vocês têm acompanhado, a gente tem acompanhado, infelizmente, o que tem ocorrido no Rio Grande do Sul. Há um desplazamento, um afetamento de centenas de milhares de pessoas, né, que têm todo o seu sistema de vida completamente alterado, seja por acesso de uma alimentação razoável, por acesso dificultado à água de consumo humano, e vários outros aspectos relacionados a danos, né, relacionados aos desastres, e também o agravamento das doenças crônicas degenerativas, né? Falando também nisso do aumento da área de influência de doenças, como, por exemplo, o dengue, que não é uma doença originalmente prevalente no Rio Grande do Sul, e agora está havendo transmissão de dengue durante esse fenômeno que lá se passa. Então, a reação da área da saúde, agora inclusive com o envolvimento bem mais direto da Organização Mundial da Saúde, a partir da COP que ocorreu o ano passado em Dubai, em que nós tivemos a entrada da saúde enquanto um elemento central na estruturação das ações de combate à mudança do clima. O que é que a gente pode trazer sobre esse documento, principalmente o documento relativo às recomendações para as políticas de saúde no Brasil? Nós temos no Brasil uma oportunidade extraordinária que precisa ser aproveitada, que é a existência do SUS. Pouquíssimos países têm um sistema de saúde como o nosso. Ele é sistêmico, estruturado, ele tem todos os níveis interfederativos envolvidos, tem um forte envolvimento da sociedade no seu planejamento, na formulação de políticas, no acompanhamento, na gestão. E o que nós precisamos, essencialmente, no Brasil, é fazer com que essa política pública tão bem sucedida, ela consiga se tornar resiliente à mudança do clima. Infelizmente, nós não temos como impedir os efeitos da mudança do clima no nosso país, né? As previsões são previsões muito delicadas, inclusive com um aumento absurdo de ondas de calor, além das intempéries que ocorrem, né, como ocorreu agora no Rio Grande do Sul, e isso vai ser uma constante entre nós. O pesquisador Carlos Nobre, que é um dos maiores meteorologistas que atua na área de mudança do clima, ele está construindo cenários que mostram que nós, a nossa geração, vai viver aí até 20 e poucas ondas de calor ao longo da vida. As próximas gerações, as que vão chegar ao década de 2050 e por aí, a previsão é de que elas tenham em torno de 50 ondas de calor ao longo da sua vida. Isso é um esforço e um desgaste para a vida e para a qualidade de vida das pessoas muito grande. Então nós temos que ter a força de trabalho do SUS capacitada para poder atuar em cima desses fenômenos em tempo oportuno, fazer com que os gestores do SUS tenham um profundo envolvimento
no processo de planejamento, considerando esse cenário de mudança do clima, que existe uma imprevisibilidade, mas existe também uma previsibilidade que precisa ser levada em consideração, tendo em vista que algumas localidades do Brasil já está antevisto, que até 2050, 2070, nós teremos até 5 graus a mais de temperatura, especialmente ali o centro-oeste. Então, isso daí gera uma demanda do esforço do sistema de saúde muito grande, né? Além do que nós temos a capacidade, a partir do olhar da saúde, fazer alianças com outras políticas públicas, especialmente a política ambiental, para que a gente possa fazer com que os efeitos da mudança do clima possam ser minimizados. Por exemplo, se nós tivermos grandes projetos robustos de fazer com que a gente tenha, de fato, o reflorestamento, o fortalecimento da política de parques a nível das cidades brasileiras, das grandes capitais, isso são elementos que parecem ser menores, mas eles são de uma importância muito grande, né? Porque você tem realidades aqui no Brasil em que você atravessa de uma rua que é arborizada para outra rua que não é arborizada, a diferença de temperatura às vezes é de 3, 4 graus, né? Então tudo isso tem que ser construído, eu diria assim, de uma maneira planejada, organizada e com um profundo envolvimento da sociedade. E nesse aspecto há uma questão muito relevante que precisa ser levada em consideração. A distribuição das consequências da mudança do clima não é igual na população. Mais uma vez, enquanto uma tônica muito relevante, os grupos mais vulnerabilizados e mais fragilizados socialmente serão aqueles que irão mais sofrer as consequências da mudança do clima. Então, numa perspectiva de equidade, nós temos que dar mais atenção para essas populações, para que a gente possa fazer com que eles tenham acesso a esses provimentos que precisam ser implementados. Então, um desafio muito grande. Nós estamos envolvidos no processo de construção do Plano Nacional de Mudança do Clima, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Nós temos aí centenas de planos setoriais sendo construídos. O setor saúde, coordenado pelo Ministério da Saúde, está construindo o seu plano setorial, e essas modelagens todas precisam estar bastante concatenadas e coordenadas para fazer com que as consequências de implementação de políticas públicas possam, de fato, trazer benefícios para a sociedade brasileira. Professor, o documento específico para o Brasil aponta que 73% das emissões brasileiras ocorrem por conta do desmatamento e a forma de produção extensiva de alimentos, principalmente gado e leite. Gostaria que você explicasse o que são os sistemas alimentares propostos no documento e de que forma eles podem contribuir com a redução das emissões. De fato, nós temos uma realidade no nosso país, diferentemente dos países industrializados, em que praticamente metade do aporte, né, de situações de mudança do clima e de aquecimento relacionados a esses fenômenos são relacionados ao desmatamento no Brasil e, na verdade, não é de alimentos, né, produção de grãos, porque a grande maioria dessa produção ela não é alimento para brasileiro, ela é commodity para ser vendida para o exterior. E esse processo, né, ele implica em realidades muito adversas, né? Mais uma vez a saúde. Por exemplo, o desmatamento associado à queimada, ele gera um grau de poluição atmosférica extremamente elevado, e isso então afeta a vida das pessoas, né? Da saúde das pessoas, como também a incapacidade de nós termos sistemas alimentares que sejam capazes de fazer com que a sociedade se beneficie, de fato, desses processos produtivos. Nós temos alternativas, como a agroecologia e a produção orgânica de alimentos, que conseguem fazer um processo produtivo agrícola
muito diferente do modelo que hoje graça pelo nosso país como um todo, especialmente concentrado no centro-oeste brasileiro. Mas nesse caso dos sistemas alimentares, você faz uma combinação maior entre a criação, por exemplo, de gado e a manutenção das florestas. Essa forma de construção dos sistemas, de que forma que elas reduzem as emissões? O sistema produtivo agrícola nosso, ele é completamente baseado num processo agroquímico, com uma carga. Nós somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, e isso só se aumenta, só se expande, né? E todo o processo, vamos dizer assim, de suporte a esses sistemas, eles são altamente predatórios, né? Você tem uma retenção e um uso extremamente abusivo da água que existe no subsolo, por exemplo, né? E dos sistemas aquíferos nossos, né? Por isso mesmo essa lógica quase que universal de utilização de barragens para poder fazer conter o ciclo da água, né? Então você tem uma atuação no território em que ela é voltada exclusivamente para poder fazer com que essas produções ocorram, né? Mas os fenômenos sociais, os fenômenos ambientais e toda a preservação socioambiental e a conservação da natureza, ela não é levada em consideração. Então nós precisamos adotar no Brasil, à luz inclusive desse processo muito ousado do governo brasileiro desde 2015, na COP de Paris, quando foi feito o Acordo de Paris, o Brasil, naquele momento, se apresentou enquanto um país que ia além, inclusive, das metas compromissadas. Por isso mesmo, essa meta que você comenta, de em 2050 a gente ter uma possibilidade de fazer o zeramento do desmatamento na Amazônia, que precisa ser feito, inclusive, em outras regiões do Brasil. Mas, de qualquer forma, esse processo é um processo de uma profunda negociação nacional que não está feita ainda e que precisa ser feita, porque que é possível você ter outros modelos de desenvolvimento agrário, mas o que a gente tem aqui hoje no Brasil, ele vai na contramão de tudo aquilo que é necessário ser feito. Nós, como Fiocruz, de maneira nenhuma somos contra qualquer produção de bens e de alimentos, não se trata disso, né? Nós entendemos, inclusive, que a economia tem um papel fundamental na defesa da saúde, mas o que nós temos aqui é uma situação em que não há um jogo de ganha-ganha, e sim um jogo de que ganha de um lado e a gente perde de todos os lados, e esse equilíbrio é fundamental de poder ser alcançado. Pelo que a gente está entendendo da nossa conversa, Guilherme, e para a gente também se encaminhar para uma reflexão final, não dá mais, não estamos falando nem de futuro, estamos falando de presente, para falar de saúde sem falar de meio ambiente. Nunca deu, a verdade é essa. Mas hoje a humanidade chega num ponto de esgotamento dos recursos naturais e do planeta e de atividades não sustentáveis que nos coloca esse desafio. Não é possível mais falar de doenças crônicas no Brasil sem falar de meio ambiente, doenças respiratórias, problemas no coração, a dengue, a própria Covid, enfim, essa realidade da saúde pública no Brasil precisa levar o meio ambiente em consideração e as mudanças climáticas muito mais em consideração. Como você disse, Guilherme, é um desafio gigantesco. E, às vezes, nas nossas entrevistas aqui, a gente traz essa provocação para as pessoas com quem a gente está conversando. Você, como estudioso, especialista na área, pessoa diretamente envolvida com essa problemática, considera que é possível a gente chegar num mínimo de sustentabilidade no que diz respeito à nossa saúde, para reverter um pouco os impactos dessas mudanças climáticas gigantescas na nossa saúde, na saúde da população brasileira? É factível ou é uma utopia? Não, Nara, nós viemos da natureza, né? A questão toda é que a gente se separou dela com os processos, primeiro, das grandes colonizações, né? Processos que ocorreram de expansão
do comércio marítimo, etc., e aprofundado no processo da industrialização. Então nós nos desumanizamos e nos tornamos totalmente à parte dos fenômenos da natureza. E o recado que a natureza está dando para a gente é mais uma vez dizer assim, olha, ainda há tempo de vocês fazerem uma rota diferente daquilo que vocês estão fazendo, né? E esse é o grande desafio. Se nós seguirmos querendo explorar a natureza e também as classes sociais que servem ao sistema de acumulação de riquezas, a gente não vai chegar a um bom lugar, né? A gente tem plena consciência disso. Mas isso significa uma mudança muito significativa na forma de pensar, na forma de agir, né? Naquilo que de fato interessa e importa para a gente, tá? Então é um enorme desafio, e esse embate é o embate que está aí na comunidade internacional, né? Nos grandes tomadores de decisão, porque isso implica em fazer com que as pessoas possam agir de maneira diferente, e isso não é tão fácil assim, né? Mas é possível. A gente precisa continuar tentando, isso é fato, e continuar, né, empenhando recursos, não só financeiros, mas também intelectuais e de luta popular, no sentido de voltar atrás nesse estrago que a gente fez, né? A gente conversou com o Guilherme Franco Neto, que é coordenador da área de ambiente da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Queria te agradecer muito por essa conversa aqui hoje e os esclarecimentos que você trouxe para a gente, Guilherme. Muito obrigado, Nara. Sucesso para você e espero que a audiência tenha apreciado e também divulgue aí o material que é importante para a vida das pessoas, e a gente está à disposição. Essa discussão não acaba por aqui. Você pode acompanhar mais sobre saúde e meio ambiente, tanto no site da Fiocruz quanto no brasildefato.com.br. Esse assunto é um assunto que está presente aqui nos nossos ambientes de produção de conteúdo para vocês o tempo todo, porque, como o Guilherme disse, essa é a grande discussão do nosso tempo e do nosso momento. Juliana, vou para a nossa assinatura, hein? Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. E do Rio de Janeiro, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Juliana Passos. Até semana que vem.